Essa é uma videoaula que eu gravei para vocês sobre cinemática. Vocês já viram pelas videoaulas que eu tinha sugerido na semana passada, alguns conceitos a respeito de ponto material, referencial, deslocamento, tempo, posição, distância e deslocamento, tá? Essa diferença eu já tinha comentado com vocês. Então, hoje o que a gente vai fazer é uma associação desses conceitos para resolver situações, entender também a ideia de velocidade, tá? Lembrando que qualquer coisa que se move, ela tem alguma velocidade de movimento, certo? E isso nada mais é do que uma associação da distância percorrida. No caso, a gente utiliza a ideia de deslocamento, que seria a distância vetorial, tá certo? Então, é o deslocamento em relação ao tempo que leva para ele se deslocar. Isso é a velocidade. Tá legal? Bom, vamos lá. Para começar, a gente está no livro 1 ainda, do primeiro bimestre, no capítulo 1 da unidade 2 já, tá? É uma unidade, é um capítulo grande, a gente vai abordar bastante coisa nesse capítulo, mas pelo fato de vocês estarem vendo isso pela primeira vez, pode não ser uma coisa muito fácil, em princípio, por isso eu peço que prestem bastante atenção, assistam as videoaulas que eu recomendei e vamos embora. Bom, gente, o que é velocidade média ou velocidade escalar média, tá? Esse escalar significa nós vamos trabalhar somente aqui o conceito de valores, sem precisar de uma orientação espacial por enquanto, tá bom? Porque velocidade em si, ela não é escalar. Velocidade é uma grandeza física vetorial, ela aponta para algum lugar, tá certo? Alguma coisa que se desloca com uma certa velocidade, ela tem uma velocidade apontando para algum lugar, tá? Então, quando a gente fala velocidade escalar, por enquanto, nós estamos trabalhando o conceito somente numérico, legal? E velocidade escalar média é o que a gente vai entender agora. Bom, a gente viu um pouco sobre o conceito de deslocamento, certo? Na apostila de vocês, quando vocês fizeram o resumo que eu pedi na última atividade, que vocês fizeram, não é mesmo? A gente viu o conceito de deslocamento. Qual que é a ideia? Deslocamento significa alguma coisa está se movendo de um ponto a outro. Legal? Então, o que que é deslocamento? Na prática, o deslocamento, representado pelo símbolo ΔS, significa a posição final menos a posição inicial. O ponto final do seu deslocamento, ou seja, aonde chegou, o ponto que se move, aonde chegou, menos o ponto inicial, que é da onde partiu. Legal? Então é sempre essa subtração. Ponto final menos o ponto inicial desse deslocamento. Beleza? Pode ser posição final menos posição inicial. Dá na mesma. Desde que vocês entendam. Beleza? Bom, então, o que é velocidade média? Velocidade média é um conceito até bem simples matematicamente expresso, porque ele nada mais é do que o deslocamento, ou seja, você pode até utilizar a medida de distância, tá? Seria o deslocamento, ou seja, a distância que um corpo percorreu, um objeto percorreu, em relação ao tempo que ele levou. Quanto tempo ele levou para se deslocar esse tanto? Isso é velocidade. O quanto se deslocou pelo quanto tempo levou. É uma divisão simples, tá, gente? Então é três variáveis, uma, duas, três. É uma equação simples. Legal? Então vamos lá. O que nós temos aqui, por exemplo? O espaço percorrido nesse desenho, tá? Seria esse ponto é o ponto de partida. Esse objeto se deslocou daqui até esse ponto aqui. Esse é o deslocamento, ou seja, o espaço ou o deslocamento percorrido por esse objeto. E o tempo. O tempo é o quanto tempo leva, né? Você tem o tempo inicial, T1, e o tempo final. T1 normalmente é zero, tá, gente? A gente entende como sendo o momento em que se aciona o cronômetro. É o tempo zero. E quando você para o cronômetro, é o tempo final. Tá? Você mediu o tempo desse deslocamento. Beleza? Então, aqui é o deslocamento, ou seja, você pode entender em termos de distância, e aqui é o tempo que levou para se deslocar. Tá? Essa divisão nada mais é do que a velocidade.
Simples assim, gente. Isso é velocidade escalar média, tá? Então, vamos pegar um exemplo. Esse exemplo aqui, ele está na página 42 da apostila de vocês, tá? E fala o seguinte: considere um automóvel de passeio que percorre em relação ao solo, tá? O solo aqui é o referencial. Ele percorre uma distância de 180 quilômetros em 2 horas, quando se desloca entre duas cidades. Se calcularmos a razão, ou seja, a divisão entre o deslocamento e o tempo de viagem, encontraremos a velocidade escalar média, tá? A V média ou simplesmente Vm, ou simplesmente V também, tá? Do automóvel no percurso. Então vamos lá. Se velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, vamos prestar atenção aqui que o deslocamento é de 180 quilômetros. É o quanto esse carro se deslocou. E o tempo que leva é 2 horas. Tá certo? Então, 180 dividido por 2 dá 90. Aí é que tá. Vamos observar as unidades. Olha só, o deslocamento está na unidade em quilômetros. E o tempo está na unidade horas. Se você vai dividir a unidade quilômetros pela unidade horas, ó, quilômetros dividido por hora, a velocidade final vai ser dada em quilômetros por hora. Legal? Então é bem facinho, gente. Só que é necessário prestar atenção nas unidades de medida, para não errar no final. A conta vocês sabem fazer. O que importa aqui também é importante é a unidade. Beleza? Fica atento a isso. Bom, a velocidade ela não tem só uma unidade de medida, não tem só em quilômetros por hora. Na verdade, no Sistema Internacional de Medidas, nós utilizamos o metro por segundo, ou seja, o deslocamento dado em metros e o tempo medido em segundos, certo? Ah, mas como é que eu faço para converter uma unidade em outra? Por essa regrinha bem simples aqui, tá, gente? Se você tem o valor em quilômetros por hora da velocidade e quer transformar essa velocidade para metros por segundo, você simplesmente faz a divisão do seu valor em quilômetros por hora por uma constante de 3,6, ou se quiser fazer o contrário, de metros por segundo para quilômetros, é só multiplicar por 3,6, tá? Vamos entender isso direito. Isso significa que 3,6 km por hora, ou seja, a velocidade de 3,6 km por hora, ela equivale a 1 metro por segundo. É a mesma velocidade, tá, gente? Essa velocidade é igual a essa. Elas só estão sendo medidas em unidades diferentes, tá? Beleza? Então, se você tivesse dois velocímetros, um em metros por segundo, um em quilômetros por hora, e você estivesse a uma velocidade de 1 metro por segundo, o de quilômetros por hora ia estar medindo 3,6 quilômetros por hora. Beleza, gente? É a mesma velocidade, essa e essa, tá bom? Então, se você quiser converter, um exemplo de conversão de velocidade é o seguinte: imagina que você tem 25 metros por segundo e você quer converter para quilômetros por hora. O que acontece? Se você tem metros por segundo e quer converter para quilômetros por hora, o que você faz? Ó, multiplica por 3,6, tá certo? Então, 3,6 vezes os 25 metros por segundo, isso dá 90 quilômetros por hora. Beleza? É a mesma velocidade. Essa velocidade é igual a essa. Tá bom? Então, vocês não podem esquecer isso. Legal. Então, o que acontece? Nos velocímetros no Brasil, a maioria, ele tem a medida em quilômetros por hora, como vocês podem ver aqui. Tá? Mas nada impede de você modificar isso no seu carro e colocar um velocímetro em metros por segundo. Não é comum, mas pode acontecer. Tá certo? Bom, e o que é velocidade escalar instantânea, gente? Ela é mais fácil do que a velocidade média. Na prática, você não usa um cálculo diferente. Acontece que a velocidade instantânea, ela é aquela velocidade medida naquele instante de tempo que você quer. Por que a gente fala isso? Imagina um carro numa viagem, por exemplo, de São Paulo até o litoral. Esse carro ele mantém sempre a mesma, exatamente a mesma velocidade? É óbvio que não. Tem trechos na rodovia que a velocidade limite é 120 por hora, então normalmente você vai próximo do limite, e tem trechos de serra que você vai a uma velocidade bem menor, às vezes abaixo de 50 km por hora, né, para evitar capotamento.
porque o trecho de serra é normalmente muito sinuoso. Então, qual é a ideia? Numa viagem de São Paulo ao litoral, por exemplo, nesse percurso, nesse deslocamento, o que acontece é uma variação da velocidade. Às vezes aumenta, às vezes diminui, tá certo? Você vai ter uma velocidade média da sua viagem toda. Não quer dizer que o veículo andou sempre com aquela velocidade média. Tá? Ora ele teve uma velocidade maior, ora ele teve uma velocidade menor. Então a ideia de velocidade instantânea é, naquele exato momento, qual era a velocidade? É essa a pergunta. Tá certo, gente? Por enquanto, não vamos esquentar a cabeça com a ideia de velocidade instantânea. Legal? Vamos trabalhar por enquanto o conceito de velocidade média. Ok? Vamos seguir, gente. Vamos resolver uma questão da apostila de vocês, passo a passo. Ela está na página 43, tá certo? E ela diz o seguinte: a distância entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo é cerca de 400 quilômetros, e o percurso entre elas pode ser feito em média em 5 horas se viajarmos em um carro. Utilizando seus conhecimentos sobre velocidade escalar média, julgue os itens a seguir, se os itens a seguir são verdadeiros. Primeira coisa, vamos ver as informações que a questão traz para a gente. Ela traz o deslocamento, né, ou seja, a distância que separa São Paulo e Rio de Janeiro, para um carro que está se deslocando de São Paulo ao Rio ou de Rio a São Paulo, ele vai percorrer 400 quilômetros, tá certo? E, para isso, ele deve levar um tempo mais ou menos de 5 horas. Só por aqui, a gente já consegue calcular a velocidade média, certo? Tá aí. Velocidade média são os tais 400 quilômetros divididos por 5 horas de viagem. Isso dá um total, uma velocidade média de 80 quilômetros por hora. Lembrando, essa é uma velocidade média da viagem toda. Não quer dizer que o carro manteve sempre essa velocidade. Ora ele foi acima de 100, ora ele foi abaixo de 80 e por aí vai. Essa é a velocidade média. Beleza? Então tá. Vamos ver. A primeira afirmativa, então. A velocidade escalar média durante o percurso foi de 60 quilômetros por hora? A gente já viu que não. Foi de 80. Tá certo? Então essa é falsa. Vamos ver a segunda afirmativa. Se outro veículo saísse simultaneamente do Rio de Janeiro e em 5 horas chegasse a São Paulo, mantendo sua velocidade escalar constante, essa seria de 80 quilômetros por hora? Ou seja, se ele saísse de São Paulo, se ele saísse do Rio de Janeiro e chegasse a São Paulo, mantendo uma única velocidade, levando 5 horas percorrendo 400 quilômetros, qual seria a velocidade que ele estaria em todo momento? Seria igual à velocidade média, não é mesmo? Então, nesse caso, essa é uma afirmativa verdadeira, ok? Essa é a ideia de velocidade média. Bom, vamos para a terceira afirmativa. O velocímetro do carro marcou na maior parte do tempo, uma velocidade de 80 km por hora obrigatoriamente? A gente já sabe que não. Numa viagem real, ora o velocímetro marca uma velocidade maior, ora uma velocidade menor do que a média. Tá? Então, obrigatoriamente manteve a velocidade de 80 km por hora? A resposta é não. Tá certo? Bom, e para calcular a velocidade média, devemos descontar o tempo em que o carro ficou parado? É evidente que não. Por quê? Aqui no cálculo da velocidade média, nós incluímos sempre o deslocamento total da viagem, do movimento, dividido pelo tempo total. Tá certo? Se o carro tiver feito alguma parada, esse tempo aqui aumenta. E a consequência é que a velocidade média vai diminuir, certo? Porque você manteve uma velocidade zero parado durante algum tempo, certo? Então essa velocidade média diminui se o carro ficar parado durante algum tempo. Então, para calcular a velocidade média, vai descontar o tempo que o carro ficou parado? Não vai descontar, vai ter que considerar, tá certo? Beleza, gente? Então, a única correta por enquanto é a afirmativa número 2. Deu para entender? Então tá certo. Bom, vamos para uma questão de nível um pouquinho mais elevado. Aqui nós temos uma questão do Enem, de uma prova do ano de 2014, questão 165 do caderno azul, né? No segundo dia, ou seja, no dia em que ocorre a prova de exatas. Legal? Olha só o que a questão traz para a gente, a questão do Enem. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CET, de São Paulo,
testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. Bom, aqui está uma ilustração dessa situação, né? Esse é o sistema. Esse sistema de radares, ele tem sempre dois radares, tá? E o que acontece? Esse radar, ele marca a posição do carro, passando por esse radar, e o tempo que leva para ele passar pelo segundo radar, tá? Então, o sistema mede tempo. Olha que interessante, tá? O tempo que leva para um carro passar de um radar para outro. Percebe o seguinte, se o carro estiver mais rápido, ele leva um tempo mais curto de um radar para outro. E aí o radar acusa que o carro está acima da velocidade limite. Se o carro estiver mais devagar, ele vai levar um tempo maior de um radar até outro. Ele está mais lento, então ele vai levar um tempo maior de um radar até outro. Tá? Aí o radar acusa que ele está dentro do limite de velocidade e ele não vai ser multado. Olha que beleza. Outra observação é a seguinte, ó, nesse teste, os radares eles ficavam distantes 2,1 quilômetros um do outro. Tá? Então, nós temos a distância que um carro percorre de um radar até outro. Olha que interessante. Tá? Tendo essa distância, bom, o tempo que vai levar de um carro passar de um radar até outro é o que vai faltar para a gente calcular a velocidade média de um carro. Tá? Temos a distância já. Beleza? Então, vamos lá. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e serão feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida entre o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento, ou seja, uma velocidade dentro do limite, né, permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares, deveria ser de, no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Então, olha só, a questão já traz para a gente o tempo ideal, que seria de um radar até outro, para estar dentro do limite de velocidade. Né? Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar, informando qual é a velocidade média, a velocidade máxima permitida no trecho da via. E o valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que andem as condições de condução seguras. Ou seja, a placa ela deve considerar essa distância e esse tempo. Legal? Aí a pergunta é essa. Bom, a placa de sinalização que informa a velocidade que atende essas condições é qual? Bom, vamos lá. A gente tem as duas informações que a gente precisa. Percebe que tem muita informação, mas nós só vamos precisar dessas duas informações aqui, certo? Por quê? A gente precisa de uma velocidade média, tá? Mas aqui existe o pulo do gato. Por quê? Olha só o tempo, ele já está em minutos e segundos. Então a gente vai precisar converter isso aí, tá? Recomendação: transformar a distância, o deslocamento de quilômetros para metros. E o tempo de minutos e segundos só para segundos. Legal? Vamos fazer? Então vai lá. A gente já sabe qual é a fórmula da velocidade média. Vamos lá. Nós temos um tempo de 1 minuto e 24 segundos. Isso significa que 1 minuto são 60 segundos, mais 24 segundos, isso vai dar um total de 80 segundos. Ok? 1 minuto e 24 segundos são um total de 80 segundos. E o deslocamento? O deslocamento de 2,1 quilômetros, se a gente fizer a conversão para metros, isso vai dar 2.100 metros. Tá? Gente, presta atenção, o ponto ele não serve para muita coisa, tá? Ele pode ser retirado daqui sem problemas, vai continuar 2.100, mas a vírgula faz toda a diferença, tá? Cuidado com isso na calculadora de vocês. Evitem calculadora, tá? Bom, temos o deslocamento e temos o tempo. Dá para jogar as duas coisas na fórmula. Vamos fazer isso. Então, a velocidade média vai ser a divisão entre o deslocamento e o tempo, ou seja, 2.100 metros, dividido por 84 segundos. Isso vai dar uma velocidade de 25 metros por segundo. Legal? Ah, mas e se a gente quiser converter isso para quilômetros por hora, que é o que é realmente usado no Brasil? Sem problema. Multiplica por 3,6, como eu mostrei lá atrás,
E isso vai dar uma velocidade de 90 km por hora, tá certo? Em quilômetros por hora a gente já tem uma noção um pouquinho melhor, né? Quando a gente anda de carro, algumas rodovias permitem 90, outras permitem um pouco mais, tá certo? Bom, achamos a velocidade limite da via, né? Nas condições ideais, essa é a velocidade máxima que o carro pode percorrer. Se ele levar menos tempo de um radar até outro, o radar acusa que ele está mais rápido, ou seja, o cara vai ser multado, não é mesmo? Deu para entender, gente? Bom, eu agradeço a atenção de vocês. Ficamos por aqui. Até a próxima aula, gente. Se não entendeu, revisa, assiste novamente esse vídeo, faz o seu resumo, refaz exercícios e que a força esteja com vocês, gente. Valeu, galera. Até mais.